Boa noite, bem-vindos à 33ª edição da Tribuna Soberana com Hilário Santos e Paulo Seara. Vamos de imediato para as notas iniciais, saber quais são os primeiros comentários dos nossos dois comentadores residentes. Hilário, boa noite. Boa noite, Jorge, boa noite, Paulo, boa noite quem nos vê e ouve lá em casa. A minha primeira nota inicial é uma nota positiva, é sobre uma realização, o Mundial de Motocross em Águeda. Acho que foi mais um evento bastante interessante. Não há mundiais, é a única prova de um mundial que se realiza em Águeda, que eu me recordo. É das poucas provas que, com este impacto na zona centro do país. E eu acho que ela correu bem. E, portanto, é a minha primeira palavra, mas acho que, como já o Augusto Semedo o disse num bom artigo na Soberania, eu acho que a Águeda tem que se movimentar se não a quiser perder. Eu acho que continuamos muito aliados da prova do próprio Mundial. Obviamente que há responsáveis e eu percebo esse tipo de situação, mas uma prova que tem um custo de cerca de 600 mil euros, em que o nosso município dá 80 mil euros mais máquinas, é incompreensível que o turismo do centro não apoie uma prova deste tipo. É incompreensível que a CIRA não apoie uma prova deste tipo. Estamos a falar de uma realização de uma prova de um campeonato do mundo. Ok, não tem a importância estratégica que tem uma prova de motociclismo, de MotoGP, é completamente diferente em termos de públicos e tudo isso. Mas é uma prova importante, é um marco, e onde a Águeda está associado, a Zona Centro está associada, a CIRA está associada, e é um marco para explorar em termos de turismo. Porque vêm muitas vezes muitos espanhóis, este ano terão vindo menos espanhóis, até porque havia a prova de motociclismo em Jerez de la Fronteira, e portanto os espanhóis terão se deslocado menos, e logo a seguir, neste fim de semana, terão prova também nos arredores de Madrid, de MXGP. Mas eu penso que há que melhorar este evento. De qualquer maneira, os meus parabéns aos realizadores, à empresa, à associação que organizou esta prova, ao próprio município pelo apoio que deu, que eu acho que deve ser também um bocadinho mais diferenciado, envolver mais a cidade de Águeda nesta realização que está pouco envolvida. De qualquer maneira, os meus parabéns a todos os envolvidos, em especial ao Activo Clube, que organizou esta prova de uma maneira muito bem organizada. A segunda nota é uma nota positiva e negativa ao mesmo tempo. Tem a ver com o dia 25 de Abril, com a inauguração do monumento aos combatentes mortos no ultramar. Portanto, a iniciativa é de aplaudir. A localização do monumento, para mim, não é de aplaudir. Eu acho que está mal escolhido. As pessoas têm alguma dificuldade em dizer as coisas como elas são, às vezes, em Águeda. E a minha opinião sobre isto é que está mal escolhido. A localização é um erro completo. Está à frente da Capela de São Sebastião, está à frente daquele largo. Eu acho que o monumento foi ali posto, basicamente, para resolver um problema de estacionamento. Porque, como os carros costumam ali estacionar em cima do passeio, o município põe ali a estátua, depois põe ali uns bancos à pressa à volta do monumento, não é a estátua, à volta do monumento, basicamente, para resolver um problema de estacionamento. Mas os problemas de estacionamento resolvem-se de outra maneira. Eu acho que há outros sítios para onde este monumento podia ir, até mesmo onde está o cavalo, em frente à Câmara, que é numa zona relevada, na Alta. Há muitos sítios na Alta Vila, sei lá, há vários sítios para onde este monumento podia ir. Eu acho que ali, ao lado da Capela de São Sebastião e da maneira como está, até a tirar alguma vista à Capela de São Sebastião, a tirar algum enquadramento, não me parece bem, nem para o monumento, nem para a Capela de São Sebastião. Mas, de qualquer maneira, a iniciativa é de elogiar com esta nota da localização, que não me parece que tenha sido uma localização bem escolhida. Mas é a minha opinião. O Paulo, se deslocar à casa dos pais, tem uma vista privilegiada sobre esse monumento. E sobre o Largo de São Sebastião e sobre a Capela de São Sebastião também. Não. Quando vi aquilo a primeira vez, pensei que ia ser... Boa noite. Boa noite. Eu peço desculpa. Boa noite, Jorge. Boa noite, Hilário. Não fiquei entusiasmado com estas notas iniciais.
Porque quando vi aquilo da parte de cima, há uma outra visibilidade, pensei que se ia instalar ali um jogo de bowling. Porque aquilo são 9 mecos em pedra, com uma base em granito. E, na minha ótica, para o meu gosto, é feio, mas é o meu gosto pessoal. Mas depois, ali naquele sítio, ganha exatamente esta dimensão. Aquilo parece para a gente mandar umas bolas e pôr os mecos abaixo. Porque é um descampado. E, portanto, a própria peça, a eventual beleza que podia ter ou o impacto, ali perde todo. Perde por completo. Perde por completo. O sítio... Porquê? Porquê no Largo de São Sebastião? Porquê? O que é que ali está, o que é que simboliza, o porquê daquele sítio. Não é? E o Hilário disse uma coisa interessante, que é uma motivação de regulamentação do estacionamento. É um depreender. Eu até vou mais longe. É que agora, os fiscais da Câmara, há pouco tempo vi-os na Fotopop. Eu até pensei que estivessem a tirar lá um curso de formação profissional de fotografia, técnicas de fotografia. O que eu acho interessante e importante. Porque aquilo que me dizem, eu espero que não seja verdade, aquilo que me dizem é que eles andam a tirar fotografias aos carros mal estacionados para mandar para a GNR, para depois a GNR multar. Isto é um país a brincar. Isto é o sítio do pica-pau amarelo. Isto é uma brincadeira. E a verdade é que no outro dia andaram a fotografar exatamente aí nesse sítio. Eu disse, mas devem ter andado aí a fotografar para o boletim municipal e tal, aí, a estátua e tal. Não, estavam a fotografar os carros. E parece que um dos fiscais disse, a gente está a fotografar, não somos nós que multamos, mandamos para a GNR multar. Eles não podem multar. Pois, mas se a GNR se sujeita a isto, então isto é um mundo de pernas. Mas o que se consta na realidade é que estão a chegar cartas à casa das pessoas. Da GNR. Da GNR. Da GNR. E o que me dizem é que já viram várias vezes os fiscais da Câmara a tirar fotografias. Eu não sei se a Câmara envia diretamente para a GNR ou se a Câmara envia diretamente para a ANCR, Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, e ela depois é que envia para a GNR. Eu acho que é esse. Pelo menos, eu lembro em determinado momento no município, na Assembleia Municipal, termos discutido isso e era esse o procedimento. Seja como for, não é digno de uma instituição como a Câmara Municipal ter este tipo de procedimento. É a minha opinião. É a minha opinião. Também às vezes, não me parece, mas também não podemos deixar que o estacionamento selvagem continue. Não, mas isso, existe autoridade para isso. Existe autoridade para isso. A autoridade hoje em dia anda mais preocupada em buscar os computadores e outras coisas desse tipo, Paulo, como tu sabes. Mas bem. Pronto, mas todos os carros têm computador de bordo, agora também é verdade. Que há poucos assessores para Mas a nota inicial, Paulo. Nota inicial. Eu queria dizer outra coisa. A questão do monumento aos nossos homens que morreram nas 6 colónias, não é? Bem muito a destempo. Prontos, quiseram fazer, ok. Esse é um movimento que há muito tempo que queria que isso fosse feito, foi. Mas é uma pena porque o próprio monumento perde dimensão na situação. E depois há um outro monumento também, que esse já me parece mais bem colocado, mas que é um monumento ao populismo, à mulher d'Águeda. Isso é o populismo emplangado em Águeda, que é o que esta Câmara é uma Câmara populista, e, portanto, fez aquilo aos nossos heróis mortos, que é assim que se diz na guerra do ultramar, e fez à mulher, e há de fazer mais porque é a arte urbana. E essa é a falta de sensibilidade que tens. Diz que a Águeda é a arte urbana. E, portanto, espalham-se para aí coisas pela cidade, como se pintam caixas de eletricidade e montes de coisas, e escadarias, e por aí fora. E é uma alegria, é uma festa. E eu acho que não. Acho que não. Acho que os monumentos têm que ter dignidade e têm que ser postos nos sítios adequados. Houve uma altura em que se discutia em Águeda aqui a história do Breda e o que tinham feito ao Breda, e era o PSD que levantava muito esse problema na Câmara Municipal, e eu desvalorizei até, de facto, um dia passar ali e olhar com olhos de ver, mas não se faz ao homem. O homem está ali há não sei quantos anos a calçar a luva e não há meio de a calçar. E ainda por cima o metem às escuras e abandonado. Não se faz. E, portanto, colocar ali aquele monumento daquela forma, na minha opinião... Ele passou de uma figura de Águeda para porteiro da Escola Marcos Castilho. É verdade. E é isso. Mas tudo bem. E há uma série de questões que depois vêm. Eu não sou um grande adepto
do motocross. Sempre fui um grande adepto das peregrinações que era feita à Casal Álvaro. E isso era uma coisa que estava enraizada nas pessoas. Não tem que se gostar da modalidade. Não, não é isso. Não. Falamos como evento não, em não é si. isso, não. Estava eu a dizer. Mas estava eu a dizer. Não é assim uma coisa que eu corro atrás para ir ver. Não tenho um grande fascínio por isso. Reconheço a dimensão. E, portanto, aquilo que eu me recordo, tem a ver com a minha memória, era o frenesim e o fim de semana em que haviam as provas em Casal de Álvaro, nós irmos em Romaria e a pé para lá, cheio de sandes e por aí fora, e passávamos ali e era uma loucura. E, portanto, tudo isso se foi perdendo. Tudo isso se foi perdendo. E, portanto, nós estamos a falar de uma coisa, há bocado ouvi com muita atenção o que tu disseste, nós estamos a falar de uma prova que não é da região centro, Hilário, mesmo no país inteiro. No país inteiro. Não é? Portanto, tu tens o Mundial do MotoGP, agora, há 2 anos para cá, não é? Há 2 anos. Há muito tempo que não havia. Sim. O Fórmula 1 esteve e desapareceu a 200 à hora. E, portanto, aquilo que tu tens é o MotoGP e é exatamente o motocross. Mas será que a região de turismo não acha que um evento desta dimensão? A minha questão é só esta. Não, se esta prova não fosse desta em Águeda e fosse dimensão. no Algarve, quanto é que receberiam? Será que uma prova desta dimensão e com o prestígio que tem naquela área específica não merecia um outro olhar? Precisamente. A questão da CIRA. Mas o que é a CIRA tem nos seus 11 municípios que alcança a dimensão disto em termos desportivos? Será a meia maratona agora da Europa? Não, é importante. Mas tudo é importante. Até saltar à corda é Mas não é importante. uma prova no calendário mundial. Nós estamos a falar de uma prova, até por os meios que envolve, demonstra a dimensão que tem. Porque uma prova, 600 mil euros é uma loucura de dinheiro. Mas para albergar esse dinheiro é porque é uma coisa de facto a sério e de dimensão mesmo internacional. É mesmo mundial. E nós confundimos muitas coisas e muitas matérias. E damos prioridades diferentes às coisas e por aí fora. E isso é o caso. Acho que o município tem que olhar um bocadinho mais para isso. E que a organização, ou as organizações ao longo dos tempos, têm sido uns mártires a correr atrás do prejuízo sempre. Mas acumulam dívidas. E a assumirem responsabilidades, alguns deles a atravessarem-se com avais, e que é uma estupidez. É uma estupidez. E o que é curioso, que era isso que eu queria dizer, é que uma coisa desta dimensão, de facto, não é trabalhada por município. Não é. E vem muito mais gente fora do que daqui. Ele colabora, mas tem que envolver-se. Eu não estou a falar no colaborar, eu estou a falar no dar dimensão à coisa. Como se dá dimensões a outras coisas de muito menor dimensão e a Câmara dá-lhe um apor e uma coisa brutal. Eu não entendo as prioridades. Agora, nota inicial, rápido. Eu vou sempre dizer o mesmo, quer dizer, é chato. A estação, as obras continuam na mesma. Frente ao Lino Coelho, as obras continuam na mesma. Ouvi dizer, espero que seja mentira, que seja apenas especulações e gente que só diz mal, que o empreiteiro está a andar quase parado no mercado, porque parece que quer mais dinheiro. Isto é uma coisa inenarrável a ser verdade e inaceitável. São as minhas notas iniciais. Bom, o plano estratégico para o desenvolvimento económico e inovação de Águeda foi apresentado na última semana e estará em discussão pública no site do município até ao dia 17 deste mês. O Hilário esteve na sessão da apresentação. Que ideia há a reter? Ou que ideias há a reter? Bem, 2 ou 3 notas prévias sobre este documento. Depois da Estratégia Local de Habitação, a Câmara avança com o PDEA, que é o Plano Estratégico de Desenvolvimento da Economia e Inovação da água. Primeira nota prévia. Este documento criou a atribuição ou entrega deste documento ao autor deste documento, a uma pessoa que é hoje o presidente do PSD, da Comissão Política do PSD em Águeda, e já era na altura, levantou alguma polémica e compreensível. Eu também já expressei aqui a minha opinião, que se fosse eu, não o tinha entrado como presidente da Comissão Política, não o faria, ou se o fizesse saía como presidente da Comissão Política, já o disse aqui. O Presidente da Câmara tem uma outra visão, entende que é melhor entregar a pessoas de Águeda, enfim, o Presidente da Câmara também já explicou isso, e muito bem, mas esta foi uma polémica inicial que eu penso que tem que ser ultrapassada. E desde já
uma nota prévia sobre isto exatamente. Nós não podemos olhar para este documento a dizer desde já que ele é bom ou é mau, se eu sou do PSD porque ele é bom, ou se eu não sou do PSD ele é mau porque é o Presidente da Comissão Política do PSD que o faz. Dirão muitos, já o faz condicionado. Isso nós temos é que olhar para as ideias e o que é que lá está escrito exatamente para percebermos isto. Porque o ex-Presidente da Câmara, Gil Nadais, no último programa aqui, para ele, ainda não viu o documento, mas ele já não vale nada, porque é feito pelo ex-Presidente do PSD. Basicamente ele diz que estava condicionado esse tipo de processo. E nós em Águeda temos muito esta mania de olhar para as coisas, se eu sou contra o Paulo em termos políticos, eu sou contra o Paulo em tudo. Tudo o que o Paulo faz na vida não presta, porque ele é contra mim politicamente. Temos que perceber as coisas. Eu tinha um comportamento diferente, o Paulo Matos já disse aqui no anterior programa que também eu teria, o Samuel teve um comportamento diferente do nosso, e eu respeito esse facto, e o Jorge Almeida também teve um comportamento diferente do nosso, e eu também respeito esse facto. Faria de forma diferente, eu sou isto. Mas muito bem. Passando ao documento em si, o que é que nos traz este documento? Primeira questão, este documento não vem substituir, nem tem nada a ver com o plano estratégico feito pela equipa do professor Rosa Pires em conjunto com a Universidade há uns anos atrás. Não tem absolutamente nada a ver. Aliás, diz na apresentação do documento e diz no caderno de encargos o seguinte: desde a elaboração do Plano Estratégico de Águeda 2020 e após vários documentos e visões de estratégias setoriais, o Executivo entendeu necessária a definição de um novo plano setorial que estabeleça uma abordagem estratégica e continuada para o ecossistema de empreendedorismo e inovação em Águeda. Este é um plano setorial. Tenta passar alguma visão estratégica? Isso é outra questão que nós poderemos estudar. Mas não tem nada a ver com o plano estratégico de Águeda, porque não aborda áreas como a habitação, como a saúde, como o urbanismo, N áreas que o outro abordava e que este não aborda. Esta é a primeira nota prévia sobre o próprio documento. Segunda nota, sobre a forma de apresentação. Este documento foi apresentado numa quinta-feira às 7h30 da tarde. E a minha pergunta que eu fiz, o meu primeiro momento que eu me lembrei, se calhar é para não ir lá ninguém. Porque às 7h30 da tarde o Presidente... De certeza conseguiram. O Presidente da Câmara justificou, não porque esse foi um pensamento meu, não estou a transmiti-lo hoje aqui, justificou na altura que era às 7h30 da tarde para esperar que os comerciantes de Águeda pudessem fechar a loja e passar lá. Ele não disse a loja, os comerciantes pudessem passar no final do seu dia de trabalho lá. Eu não estou a ver que lá tivesse algum comerciante. São capazes de lá ter estado uma outra empresa, mas aquela ideia do comércio tradicional eu não os vi lá. Mas podiam lá estar, posso não os ter visto. Não estavam lá nenhum dos agentes económicos de Águeda, nem a Associação Empresarial, não estava a Bimota, não estava a ACOAG, não estava ninguém do Centro de Emprego e Informação, não estava a Estica, não estava ninguém das escolas. Nem os sindicatos. Nem os sindicatos, exatamente. Não sei se estariam, mas aí tenho mais dificuldade em saber se estavam ou se não. E, portanto, eu também sei que este é um documento preliminar, que agora há uma discussão pública que está neste momento a decorrer, num espaço de 20 ou 30 dias, e que depois há a intenção de haver, depois da discussão pública deste documento, há de haver alguns aportes sobre o documento. A Câmara altera ou não altera o documento em função daquilo que são as sugestões das pessoas. Penso que a intenção do próprio município, depois de convocar uma Assembleia Municipal Extraordinária, para a discussão e aprovação do documento no final. Muito bem. Mas eu acho que já antes o município havia de se ter, e não os autores do documento, o município havia de se ter empenhado para que estes organismos estivessem presentes, porque fazem parte e representam a sociedade, órgãos da sociedade, áreas da sociedade aguedense que estão ligadas à parte dos objetivos do próprio documento. Sobre o documento, basicamente, ele é chamado de um plano estratégico. Penso que os autores assim pretendem que ele seja. Há, às vezes, alguma dificuldade de chegar a essa conclusão. Porque se me perguntarem a mim, pelo documento, se eu consigo dizer para onde é que a Águeda caminha exatamente. O documento tem um prazo de execução, este plano tem um prazo de execução até 2025. Portanto, não há nenhum plano estratégico
lançado em 2023 tenha um prazo de execução até 2025. Chamado plano iogurte, prazo de validade. E depois tem um prazo de verificação das suas metas até 2030. Portanto, é curto para isso. O que eu estou a dizer é curto para isso. E não se consegue no documento, ninguém aqui consegue dizer que, ok, nós em 2030 vamos ter a nossa área empresarial mais jovem, mais tecnológica, toda a gente a produzir bicicletas, mais qualificado, ou a produzir foguetões. Se estão à espera de encontrar aqui a linha para produzir foguetões para irmos todos a Marte, não é. Este plano não vai nesse caminho. É um plano muito mais de ações, ações muito mais executáveis, muito mais rápido, que vê Águeda muito mais rápido do que Águeda a longo prazo. Obviamente que todos os efeitos a longo prazo vão acontecer, mas é isso que vê. É um plano que faz, do meu ponto de vista, um bom diagnóstico sobre o setor das empresas em Águeda. E vejamos isto. Nós dizemos, primeira questão, o plano diz que em Águeda há 5.542 empresas. Levantamento feito junto do INE, julgo eu. A base de dados de empresas que o município tem é de 700 empresas. 700 empresas. Quer dizer que o município, 85% das empresas que existem no município, o município desconhece-as formalmente. Esta é a maneira como o nosso município tem olhado para as empresas em Águeda. O nosso fator de crescimento no nosso município tem sido as empresas, essa é uma das grandes vantagens de Águeda. E basicamente ninguém lhes liga patavina. Esta é que é a primeira conclusão. Porque senão o município teria que ter uma base de dados completamente diferente. Segundo o município, agora com o novo Regulamento Geral de Proteção de Dados, já não é possível mandar para... Quer dizer, o RGPD tem 4 ou 5 anos. Já nem sei quando é que ele foi implementado. As empresas em Águeda existem há muito tempo. E, portanto, 2 ou 3 notas rápidas sobre isto. Em 5.500 empresas, só 300 empresas é que têm mais que 10 empregados, 10 funcionários. Nós, em Águeda, que somos um município de empresas, efetivamente, é de microempresas. Só 330 empresas é que têm mais do que 10 funcionários. É importante nós olharmos para isto. Tem várias questões interessantes. Quando nós começamos a olhar para os dados que se conseguiram levantar nas diversas entidades, que é interessante, logo começa por ser interessante por isso, este tipo de situações. Por exemplo, nos últimos 8 anos, em Águeda criaram-se 580 empresas, mas fecharam 695. Nos últimos 8 anos perdemos 110 empresas. Dirão muito. Das 700 e tal, fechou. Das 700 e tal, fechou. Águeda, em termos industriais. Não, as 700 não quer dizer que estas que abriram, estas que estavam a abrir e fecharam, Não percebeste o que eu disse? Se a Câmara tem, com a existência de 700 e tal empresas, se no último ano fecharam 600 e tal, ficamos com 10. Pois, mas a conta não pode ser feita para isso. Eu sei que não. Okay? E, portanto, é interessante isto. É interessante percebermos que nos últimos 8 anos o nosso número de empresas diminuiu, não aumentou. Aliás, se formos ver os dados a 2009, sentimos que o número de empresas global praticamente é o mesmo em tantas empresas. Vemos, por exemplo, que há 260 empresas exportadoras no Concelho de Águeda, que a nossa balança comercial é positiva. Todos, isso tem a ver com o diagnóstico. Isso tem a ver com o diagnóstico. Mas não nos podemos esquecer de uma coisa muito Foi importante. a parte que eu não li, eu só li o que está na soberania, mas essa parte vou ler. Não, mas há uma coisa que nós temos que perceber. Nós, para percebermos o trabalho que foi pedido, temos que ir ver o caderno de encargos. Há um caderno de encargos. O caderno de encargos diz o seguinte. O caderno de encargos, portanto, está dividido em 3 partes. O diagnóstico, o plano estratégico, estes 2 são de conhecimento público, e a proposta de reestruturação dos serviços municipais na área do desenvolvimento económico, que eu sei que foi entregue ao próprio município, mas que não foi divulgada. E também, até acho que entendo porque é que não é divulgada, porque quando se começa a mexer nos serviços municipais, começa a confusão logo, começa a haver muita confusão. E esta proposta assenta muito, e bem, numa alteração da posição do município perante as empresas. O município, se quer ter uma intervenção
sobre isto não pode estar aliado completamente. E para não estar aliado, os serviços municipais têm que se alterar muito e têm que se adaptar muito à maneira de olhar as empresas. E têm que ver as empresas como um parceiro e não como alguém que só vai lá pedir umas licenças. Mas o documento faz referência a que o ponto de partida é mesmo a criação de um gabinete voltado para as empresas. Todo ele assenta muito nisto, porque, vamos cá ver, o município não tem rios de dinheiro para andar a distribuir pelas empresas. Portanto, ele tem que ter um papel completamente diferente. E o autor do programa, o que é que faz? Assenta exatamente o programa a partir do município, como o município, um colaborador das empresas. De que maneira? Aqui eu, se quer ser um empresário, eu ver o município como um parceiro e não como um problema. Hoje o empresário vê o município como um problema. Porquê? Vai lá para pedir licenças, vai lá para dizer que está atrasada a obra, vai lá para pedir que lhe deixem fazer mais, aumentar o pavilhão e não pode. É isso que o empresário vê o município. Há alguns que veem bem também. Nós também sabemos que há alguns empresários que veem bem o município, mas isso... E o município vê-os bem. E o município vê-os bem. Mas isso há em Águeda e há na Cochinchina, há em todo lado. Mas a Câmara já não tem um gabinete voltado para as empresas? E ele funciona. Mas Primeiro ponto, tem, e ele funciona. Porque esta coisa das empresas... Deixa-me só atalhar, associar a talho de foice. Olha, eu li até agora o que está aqui na soberania. 3 eixos estratégicos, 6 linhas estratégicas e 15 áreas prioritárias. E li. E o que eu li aqui, eu espero que não tenha sido o senhor aqui do jornal... A inventar. A inventar e a deturpar o trabalho do rapaz. Não, eu também li e não está nada inventado. Não? É verdade? Pronto. Isto é um manual de frases feitas acerca da redundância, do redondo, do redondilho, de tudo o que se fala. Fixação da mão de obra, qualificações da mobilidade, igualdade de género, internalização, acessibilidade, atração de investimento, empreendedorismo, infraestruturas, transição climática, inovação, cooperação local, transição digital, migração e habitação. O plano de ação, contribuir para a estratégia de internacionalização das empresas locais, implementar a estratégia de comunicação. Portanto, se a gente for a uma série de documentos de empresas, a uma série de documentos... Todas têm isso. Tudo, está lá tudo. É só pegar... Mas a questão não está aí, deixa-me acabar. E a gente até pode fazer melhor. Copy-paste. Tira daqui uma frase, tira dali outra. O que eu queria... Tu querias era o foguetão para Marte. Não. Eu estou a exagerar como compreendes. Porque eu sei que ainda não há o lítio a funcionar. Depois com o lítio a gente já ia. Não é? Agora, na parte elétrica, mesmo para chegar à Lua, vamos ver mal. Não, o que eu queria é que houvesse uma sensibilidade diferente. Não é? Porque a gente tem que pegar no que temos, no que foi feito, no que foi apregoado, no que a seguir a apregoado foi feito e o que há. E nós temos um problema no nosso país com a água. Nós não aferimos nada. Nós não analisamos, nem aferimos nada daquelas que foram as medidas que, em termos políticos, aplicámos para resolver um determinado problema. Portanto, a gente não sabe... Eu vou dar um exemplo. Municipalização da educação, que depois teve outro nome. Isto é muito importante, andámos aí todos à cabeçada, uns a favor, eu contra, tu a favor, o outro mais ou menos, não sei o quê, tal. Isto é uma coisa fantástica e fabulosa. Andou. O que é que se sabe... Espera aí, o que é que sabe... Mas não fujamos... Eu não estou a fugir. Eu não estou... Vais ver... A economia mexe com tudo. Vais ver que eu não estou a fugir. Eu sei o que é que vai dizer. Aquilo acabou e não se aferiu nada. Nem foi bom, nem foi mau, nem foi aquilo. Eu sei o que queres dizer. O que eu quero dizer, até vou melhor, que é para tu perceberes melhor. Jorge Almeida, no seu primeiro mandato, portanto, na altura, fugindo do PS e ainda não PSD, portanto, na altura em que era eminentemente juntos por o Conselho, decidiu que era fundamental, no nosso Conselho, um gabinete de apoio à agricultura. Sim, vi agora uma notícia nos jornais que atenderam 500 agricultores. Ai, Jesus, meu Deus do céu. Que depois também deu polémica na altura, porque o indivíduo que foi para lá tinha sido o número 2 à junta do préstimo e por aí fora, foi o engenheiro que foi para lá, essas coisas todas. Pronto, mas isso não interessa. Eu gostava de saber qual é a utilidade que esse gabinete teve. Nenhum. Isso é economia, eu não sei, efetivamente. Não, nenhum. Porque eu não conheço. Porque a ser uma coisa tão importante, mas eu nós todos... Não, desculpa. Nós todos sabe. sabíamos... Deixa-me dizer. Nós todos sabíamos do brilhante trabalho que tinha sido feito e o desenvolvimento que tinha havido na agricultura local. Tem sido uma loucura, de certeza absoluta. Eu é que não mexo nada. Pronto. E isto que eu estou a ver aqui, Hilário, eu, na minha campanha eleitoral, que é para ir direto às coisas,
A gente não precisa de ir inventar nada. E eu queria dizer, não precisamos de ir inventar nada. Estamos a começar a escalar. Não estamos nada. A gente vai a Certo, outros certo. municípios e vemos como é que se faz. Por exemplo, tens Famalicão, que tem um trabalho brutal com as empresas. E conheces o plano estratégico deles? Não, mas conheço as medidas, tem o Made in. Não é muito diferente. Não, mas vá. não é isso, não é isso. O muito que eu estava a dizer. Tem o Made in, o Sim. Made in de Famalicão, que é a ligação efetiva às universidades. Pronto, e que também tem proposto pronto. isso, a marca Águeda também está aqui proposta neste plano, a ligação tripartida entre a universidade, o município e as empresas. Essa conversa está Estava aí eu toda. a dizer o seguinte. A conversa está aí Estava toda. eu Não a é dizer o preciso seguinte. A associação empresarial, do que me é dado a perceber, não é tida nem achada. Nisto? Não é nisto, é em tudo. Sim, isso o presidente Ricardo Abrantes disse aqui, até numa Há entrevista dada ao Augusto Semedo, disse exatamente isto, os empresários não valem nada em nada. Não é tida nem achada, em nada. A Abimota não é tida nem achada em nada. Mas não é isso que estamos a discutir neste momento. Mas deixa-me concluir. Aquilo que me parece é que isto é mais uma mão cheia de nada. É mais uma regra de populismo e que daqui a algum tempo... Só podemos ver isso mais à frente. Hilário, eu estou-te a dar exemplos anteriores para poder justificar o meu pensamento. Calma, já lá vamos. Certo? Já lá Pronto. vamos. E aquilo que me parece é que isto é uma mão cheia de nada. Já Espero lá eu vamos. que não. Espero eu que não. Já lá vamos. Não é? Agora, Não. que me parece muito um documento de frases feitas e por aí fora, parece. Não, Só isso, só vamos cá ver uma coisa. E para implementar Eu já- isto, desculpa, para implementar isto, não há necessidade nenhuma de grandes parangonas, nem de foguetes, nem de grandes alaridos. É implementar e andar. A estratégia. Sim, mas olha. Isso é uma estratégia. Olha, é a mesma coisa que a discussão pública. Nós andamos aqui todos a brincar à discussão pública. Há muito tempo. Sim. A discussão pública. Não há discussão pública. Ninguém vai lá nenhuma. nada dizer Não, nada. eu digo de quem vai, mas eu digo de quem vai. Se fores às discussões públicas anteriores, quem lá vai muitas vezes são funcionários Ok. da Câmara, que vão lá e que dão umas ideias. Às vezes alguns que estão a elaborar o próprio projeto, depois vão lá dar Mas, ideias. ó Paulo, nós Portanto, não isto é podemos confundir. Eu não estou a Não confundir podemos nada. confundir. Primeiro, Não estou a confundir nós o que nada. estamos a discutir é a apresentação deste plano. Este plano foi contratado uma equipa para o fazer. Sim. A implementação uns dizem mal, outros dizem bem, eu já dei a minha opinião, tu também. Eu não estou a dizer que a equipa foi mal contratada, o que eu estou a dizer é, eu, no lugar do Presidente da Comissão Política do Partido Social Democrata, eu não tinha feito este plano, ou não era Presidente do Partido Social Democrata. Este é, para mim, claro, foi sempre a minha posição, como eu já disse Não, aqui. porque metem-se a jeito. Sim, eu já no disse isto aqui, clientelismo. eu, enquanto estive Um gajo ligado à anda na política, política, um gajo anda na política à procura de tacho e para tirar dividendos e por aí fora é o que se metem Pode a não jeito. ser o caso e não é o caso, mas as pessoas é que se dão a isso. Se fosse o caso, eu dizia. Eu não estou a dizer que é o caso. Não, exatamente, não sei, eu não o diria. Mas, independentemente desse facto, há a questão da qualidade ou não, que é o que eu estou a tentar discutir. E é isso que estamos aqui. Há um plano que é contratado. E ele está apresentado e é isso que temos que discutir. A sua implementação e a sua execução não depende de quem o fez, depende de quem o contratou. Pronto. E essa implementação e essa execução, o que eu vejo neste plano, não tem nada, como tu dizes muito bem, de extraordinário. Tem coisas que todos nós já conhecemos. Ou tem, porque a Mas o gente as problema discute. que existe em Portugal é que as coisas que nós todos já conhecemos e todos nós já sabemos, elas nunca são implementadas. Aquilo que nós todos nos parece óbvio, depois não acontece. Estás enganado. E é importante que elas... Tu ainda vais ver, neste país, que o aeroporto é o do Marcelo Caetano. Não. Ainda estamos sujeitos a isso. Isso, Que ele apontou na altura, não é? Isso até podemos falar noutra altura. E, portanto, não é um plano, como eu disse, eu quando falei do foguetão ir a Marte é uma brincadeira, mas Claro que as que pessoas sim. não vão estar aqui à espera de apanhar agora aqui o clube. Ok, agora comanda aqui as bicicletas em Águeda. Não é isso que está, não é isso que aponta. Faz um bom diagnóstico do estado que temos hoje as coisas, para cada um de nós poder... Isso eu vou ler muito atentamente. Cada um de porque nós me poder parece raciocinar, muito- ajuda-nos a poder raciocinar Claro. as empresas em Águeda e o que é que elas geram, efetivamente. Aponta vários caminhos para onde nós devemos percorrer, caminhos percorríveis, não caminhos que não sejam percorríveis. Isso é que é o déjà vu. Caminhos simples, alguns deles sem grandes investimentos, mas que não existem.
com algumas falhas. Hilário, desculpa lá. Então, mas vão ao gabinete do empresário e o gabinete do apoio à implementação Mas, de empresas, desculpa lá, a funcionar lá embaixo na pensão social. Então, mas estamos todos a fazer... Mas, ó Paulo... Mas isso não foi anunciado com pompa Mas, e ó Paulo... Então, mas existe e não existe? E existe e agora vai-se pedir um estudo para o que existe e não existe, mas, passar a existir. Primeiro, uma coisa. Tu, para teres empresas... Quem implementou isso não fui eu nem tu. Foi mesmo o Jorge Almeida. Para teres empresas, teres empresas, tens que ter empresários. Para captares empresários, tens de ter qualidade para captar empresários. Porque hoje há muitos acessos para os próprios empresários. E a questão que está aqui é, porque é que eu hei de investir em Águeda e não invisto em Aveiro, em Andria, Oliveira de Bairro? Esta é a questão principal. Como aos próprios empregados. Hoje em dia, nós hoje somos obrigados a captar mão de obra. E já não vai só lá por salário. Ajuda muito, mas não vai só lá por salário. É preciso captar mão de obra. E, portanto, a Águeda tem que pensar sobre isto. E nós queremos todos grandes inovações, não é grandes inovações. Precisamos de coisas que sejam práticas. E, portanto, este plano assenta em 3 ou 4 ideias, sempre à volta, efetivamente, do gabinete do empresário ou da área. Porque, repara, essa vai ser a grande dificuldade. Vai ser criar uma estrutura municipal onde o próprio empresário pode chegar à Câmara e dizer assim, pá, muito bem, eu quero fazer aqui um investimento. Apontem-me aqui terrenos no município para poder adquirir. Que licenças é que eu preciso? Quanto tempo é que eu vou demorar? E que licenças é que eu preciso em termos nacionais? E como é que eu ponho a água? E como é que eu ponho isto? E os funcionários? Onde é que eu vou buscar os meus funcionários? Isto é preciso ter alguém que conheça do processo e que saiba apresentar isto. Não é preciso lá ter um funcionário que apresente uns PowerPoints. Não é isso. São coisas muito diferentes. E este plano... Não teria cabimento. Desculpa. Se a Águeda tem uma associação empresarial... Sim. Que tem a obrigação de ter conhecimento nessas áreas. Sim. Tem a obrigação de ter conhecimento nessas áreas. Sim. Para apoiar os seus associados. Sim. Se a Câmara quer fazer, de facto, uma parceria, porque é que isso não pode ser feito em parceria com a Associação Empresarial? E quem é que diz que não é? O plano não diz o contrário. O plano o que diz é nós temos que ter uma área para apoiar. E essa área para apoiar é, efetivamente, o município, porque, repara, grande parte dos problemas começam logo no município, nos licenciamentos, porque, evidentemente, é aí que convém desbloquear. Tu, para ter sucesso, tens que desbloquear. E é o que o plano, em alguns casos, aponta. Agora, o plano, por exemplo, o plano não aponta questões que, do meu ponto de vista, havia de apoiar, de apontar. Eu não sei se o município, por exemplo, desistiu ou não da zona empresarial a norte do concelho, na zona de Massinhata e Valongo. Estás tu com o teu fetiche. Não é o meu fetiche. Eu estou a favor da zona que a malta de Fermentel chegar. E eu até poderia dizer, lá estás tu com a mania de seres contra o Gil e dizeres tudo o que ele pensa. Não pode ser também assim. Tu não podes ser contra o Gil e estar sempre a favor dele. Isso é o Gil que diz que é o meu fetiche. Não é isso. O doutor Gil Adais nunca quis zona empresarial em Massinhata e Valongo porque disse que isso tirava a habitação de Águeda para a albergaria. Ok, a gente foi lá aqui. Onde é que está a nossa habitação? Tem a albergaria. Está onde? É que se não fez lá a zona empresarial, por isso, onde é que ela está? A questão é esta. Vamos cá ver. E a ligação à Águeda Aveiro leva toda a gente. Tu repara um facto. Nós temos, e isto não tem a ver com este plano, mas é de alguma maneira associado. Nós temos uma ligação à A25 feita por um caminho de cabras. É o único caso que existe no país. Uma ligação à autoestrada feita por um caminho de cabras, tu não conheces mais nenhuma. Olha, eu no meu documento oficial à Câmara, eu propunha que aquilo fosse no mínimo em 3 faixas. O Conselho, que era fácil de fazer. O Conselho não pode ser só... Não sabias disso? Não leste o meu programa? Senão estavas muito mais inteligente. Eu não era candidato contra ti, não. Mas tu, quando foste candidato, eu não fui contra ti. Mas tu ias aprender muitas coisas. Quando foste candidato à Junta, eu não era candidato à Junta, era à Assembleia Municipal. Não, à Câmara, quando eu fui à Câmara. Mas eu não era candidato contra ti quando foste à Câmara. Tu não eras da Assembleia Municipal? Por acaso fui. Ora, viste? Mas pronto. O que eu estou a dizer Hoje estavas muito mais preparado para discutir este assunto. E esta ausência, o nosso Conselho não pode ser só visto a sul. O norte do Conselho, em termos empresariais, está muito abandonado. E é importante... A parte está muito abandonada, quer dizer, a parte de Valongo das fiações foi ao ar praticamente. E isso era meio sustento, como se costuma dizer, não é? E Massinhata também faz parte, estrategicamente temos que olhar para isso como tal. E, portanto, estas questões também servem para isso. Eu estou aqui a apontar algumas situações que não estão. Quanto ao plano,
Tem coisas interessantes, obviamente. Por exemplo, eles falam aqui no projeto económico de interesse municipal. Pois está muito bem, isso está correto, um projeto económico de interesse municipal para haver uma distinção positiva. Ok. Mas como é que isto vai ser definido? Hilário, passamos a vida nisso. É este tipo de situações. É o Gazela, depois Agora, vem eu acho o que Crocodilo. eu acho que o programa aponta metas, aponta um conjunto de medidas que podem ser feitas e a questão é só isto. Isto só tem interesse se conseguir ser executado. E voltamos ao ponto que tu estavas a tentar dizer, mas que é o ponto principal. Ok, nós aprovamos uma estratégia local de habitação há 6 meses. Passados 6 meses, qual que é o que foi ponto? feito? Zero. Qual Qual é a posição? O município, que tinha metas para cumprir, passados 6 meses, dizia assim, epá, o que é que fazemos sobre isto? Este plano que agora vai ser aprovado, se for aprovado, é preciso que ele seja aprovado. É aprovado, sem Câmara e discussão Assembleia pública, Municipal, nada, também julgo que sim. Obviamente que sim. Pronto. Depois disso, há um conjunto de ações para serem executadas e que dependem do próprio município. E o município tem que as executar e depois tem que fazer o acompanhamento delas. Porque Que o que aqui está é tão básico que só não metem em prática se não quiserem. não é verdade. Não é verdade que só não mete em prática se não quiser. É preciso pô-lo. E essa é a questão. Nós olhamos para isto e já estamos. E esta é a nossa questão, Paulo. Nós olhamos para os planos, nós não queremos ver o que lá está. Nós dizemos logo que isto não traz nada de novo. Não. As coisas em Águeda... Não foi isso que eu disse. As coisas em Águeda precisam... Não foi isso que eu disse. Hilário, não foi isso que eu disse. Se tu quiseres ter uma Águeda diferente e se quiseres ter mais empresas, mais economia, mais gente em Águeda, tu precisas de uma coisa. Um empresário chega à Águeda e tem que chegar ao município e tem que ter assim o seu primeiro parceiro. O empresário não pode olhar para a Câmara como olha para as finanças. O empresário vai às finanças e estão ali... É um problema de todo tamanho. Não pode olhar para a Câmara como isto. A Câmara tem que ser um parceiro. E a Câmara tem que ser um parceiro ativo nisto. E a Câmara não é um parceiro ativo nisto. A Câmara acha que por ter iniciado o Parque Empresarial de Casarão foi inaugurado há 13 anos. 13 anos. Isso é um primeiro passo. E que não trouxe nada de novo. Há 13 anos. Ou seja, a questão das tributações e tal, os impostos, disto, daquilo... O que é que falamos? Isso foi feito em algumas situações, tal. Nós hoje, em termos de empresas, aceitamos sempre tudo. Parece que o Parque Empresarial do Casarão é o maná para tudo. O Parque Empresarial do Casarão tem lá 14 ou 15 empresas, não sei quantas é que lá tem à volta disso. Nós somos 5.500 empresas em Águeda. Diz no programa que trabalham lá 1.000 pessoas, que nos próximos 3 anos poderão trabalhar 3.000 pessoas, ou 4 anos. Pois há muito mais trabalhadores em Águeda. Só a Sacti, na primeira fase, sim, essa vinha revolucionar tudo. E 1.000 empregos diretos e 10.000 indiretos. Olhando para isto, olhando para os projetos de económico... Estamos sempre a brincar, pá. Olha, Hilário, isto não é nenhuma brincadeira, eu discordo de ti. Eu acho que nós olhamos para as coisas de pé atrás. E é essa a questão, o meu ponto prévio é este, nesta discussão. As pessoas têm que olhar para este plano, não como um plano salvador da Águeda, porque não há Águeda a salvar, não como um plano que nos vai levar a Marte, também não é essa a solução. Também o plano não nos diz, efetivamente, daqui a 10 anos onde é que a gente vai estar. Claro. Isso não nos diz. Claro. Isso não é um plano. É uma cartilha de intenções. Eu acabei de explicar. É uma cartilha de intenções. Temos que olhar temos para estas intenções, depois logo se vê. Não é verdade. E eu gostava. Não é verdade. Tem um conjunto de ações, tem tudo isso e está calendarizado. Agora, é preciso que se faça. E se fizerem isto tudo que está no plano, é excelente para a Águeda. Ou se fizerem 70% do que está no plano, é excelente. Ou 50%. Temos que avançar. Sim. A Assembleia Municipal da semana passada foi dominada, como se previa, pela discussão em torno do propósito do Executivo rubricar um contrato interadministrativo com a União de Freguesias da Trofa, Segadães e Lamas do Voga, relativo à gestão do Sistema Público de Abastecimento de Água de Segadães. Já aqui falámos nisso na semana passada. O que é que vos pareceu a troca de argumentos sobre o assunto no órgão deliberativo do município, Hilário? O que me pareceu é que nem o Presidente da Câmara nem o Presidente da Junta querem resolver o problema. Isso é muito simples. Não me pareceu, eu tenho a certeza. Embora eles digam os dois o contrário, e eu acredito na palavra dos dois, mas este é um processo que vem de trás. A coisa é muito simples. Quem tem a responsabilidade da concessão da água, efetivamente, é o município. A Junta agora tem um parecer, o Ministério Público, enfim, um conjunto de circunstâncias que está à espera que se declare assim, sabe? E o Presidente da Câmara diz isto: bem, se é a Junta que faz a distribuição da água, então vamos aprovar uma delegação de competências e ela fica com essa responsabilidade. Eu não quero é ter. E a Junta diz assim: não. A responsabilidade fica na Câmara. Eu não quero ter a responsabilidade. Quem distribui a água somos nós, porque o sistema é nosso. Mas há um problema que é, sem o PCQA, que é lá um processo de controle da qualidade da água, não pode fazer nada. E quem é que pode entregar o PCQA? É o município. Esse é que tem essa responsabilidade.
E Jorge Almeida dizia muito bem, não, eu não vou assumir a responsabilidade sobre um sistema sobre o qual eu não controlo. Isso, eu concordo com Jorge Almeida sobre isso. Aí tenham paciência. Se eu não controlo o sistema, porque estas coisas são muito claras. Se houver algum problema, há responsabilidades sobre isto. E foi aprovada na Assembleia Municipal uma proposta de uma delegação de competências. Agora tem que ser retificada ou aprovada pela Assembleia de Freguesia da Trofa, Segadães e Lamas. Eu não sei o que é que eles vão lá aprovar. Eu, se fosse membro da Assembleia de Freguesia, eu não aprovava nada daquilo. Porque quem aprovar tem responsabilidade sobre aquilo. É preciso que as pessoas não se esqueçam sobre isto. Se amanhã há lá um problema qualquer, que pode acontecer lá ou em Águeda ou em qualquer sítio, acontece sempre isso, é preciso depois verificar isto. Como é que é feito o controle, como é que são as instalações, qual é a qualidade, há um conjunto de circunstâncias a ver sobre isso. Não basta andarmos a olhar para se a água hoje tem ou não qualidade. É evidente que hoje a população de Segadães diz, e com alguma lógica, nós pagamos o sistema. Hoje pagam de água muito menos do que nós pagamos em Águeda, felizmente para eles. A questão é, Segadães, a freguesia de Segadães, Trofa e Lamas tem condições para ter um sistema de abastecimento de água à sua população? De forma independente? Será que ela tem? Ela hoje tem, que funciona. Mas daqui a 5 anos as coisas vão se degradando. Nós temos condições para isto, tendo atenção às taxas que eles cobram em termos de água. O sistema de água da Águeda foi concessionado à ADRA, como vocês sabem. É um total por valores muito baixos, porque a Águeda tinha água e não tinha saneamento. E por isso fomos prejudicados em relação a muitos municípios que tinham saneamento através de um negócio mal feito da parte do município, disse na altura que era aqui, que era em Aveiro, mas mal feito, e que Jorge Almeida hoje e Gil Nadais hoje dizem que a ADRA lhes deve 6 milhões de euros, ou que os prejudicou 6 milhões de euros. Não estou... E que pagavam. E que pagavam. Aí, daqui a 2 meses está pago. Que íamos alterar. Não importa. Se eram 2 meses ou 3, eu não me lembro. Era. Mas pronto, o que acontece? E Jorge Almeida diz uma coisa também nesta Assembleia interessante. Por água, o problema da água para Segadães não há qualquer tipo de problema, porque economicamente é muito viável, diz ele sobre isso. E portanto, o que está aqui em causa é isto. Primeiro ponto. A água pertence à freguesia de Trofa, Segadães e Lamas. E Jorge Almeida diz, e eu aí concordo com Jorge Almeida, se pertence, vocês ficam com a competência. Eu não quero ficar com a competência. Eu não quero ficar com responsabilidade sobre aquilo que eu não controlo. E é o que foi aprovado nesta Assembleia. E agora a Assembleia de Freguesia tem que se pronunciar sobre isto. Se a Assembleia de Freguesia se pronunciar contra isto, a responsabilidade continua a ser do próprio município. A Assembleia tem que se pronunciar se o assunto lá chegar. Pode não chegar. Se o assunto lá chegar, obviamente. Pode não chegar. E se não chegar, o que é que faz Jorge Almeida? Manda encerrar o sistema? Pede ao Ministério Público encerrar o sistema? Mas não se sabe. Pronto. Outra questão importante, que é importante que as pessoas pensem sobre isto, as questões da equidade. Fala-se muito em Águeda. Aquela população nunca teve acesso à água, porque a água foi posta à conta deles. O município de Águeda pôs água para grande parte da sua população. Por exemplo, no Préstimo, ainda hoje há 8 aldeias em que não têm água servida pelo município. E quem é que pôs a água em Segadães? Então não foi a Câmara que mandou para lá as tubagens e por aí fora? De certeza absoluta, que apoiou. Paulo, eu não sei se foi, se não, a informação que eu tenho é que não foi. Diz que foram os populares a pagar. Não sei se é assim, se não. Os populares como? As pessoas. Aí cada um fazia a sua extensão? Eu não sei, Paulo. Isso é informação. Só pode ser assim. Isso é informação que eu tenho. Ou se foi a Câmara a pagar, foi por protocolo. Isso eu não, claro, não, com certeza. Eu não sei. A questão que se põe é, neste momento, o sistema é deles. E a Câmara não o reclama como sendo dela. A Câmara não diz, nunca ouviu o Presidente da Câmara dizer o seguinte, o sistema é vosso, mas fomos nós que o pagámos. Nós até passamos para vocês por facilidade de exploração, o que é que seja, fomos nós que o pagámos todo. Eu nunca ouvi o município dizer isso, certo? Sim. E se ele disser isso, o caso muda de figura. Neste momento o sistema é deles. Não, e, portanto, é sempre deles. A ideia que eu tenho é que ao mas eu longo não dos anos a consigo Câmara, de confirmar. certeza... Eu não consigo confirmar isso. Sim. Ao contrário, a população de Segadães diz que o sistema foi pago por eles. E sim, com certeza. Isso eu não sei, é o que me dizem. E, portanto, a questão que se põe, e já estamos a acabar as horas, Jorge, a questão que se põe é exatamente esta. Ok, a Câmara também tem a competência de lá meter, então, um sistema de fornecimento de água como pôs em todo o município. Porque aquele que lá está não é deles.
que a Câmara tem é que se entender que o Presidente de Junta encontrar ali uma solução em que a Câmara valoriza aquilo e depois que ela explore o que passe para a ADRA e depois a Câmara que faça o negócio que ela quiser, basicamente. Agora, as pessoas de Segadães também têm que ter esta noção. Pagam um preço de água hoje, não é o preço que a Águeda paga, porque a Águeda paga o preço da água um preço caro, do meu ponto de vista. O preço que a ADRA pratica é um preço caro e veja-se, a ADRA, desde que entrou no município de Águeda, portanto, as receitas dos serviços municipalizados, hoje a ADRA já triplicou as receitas que tinham na altura os serviços municipalizados. E a água que se consome é a mesma. Não há nem mais nem menos, é a mesma. Alguma que é paga, há mais água a ser paga, mas o consumo é o mesmo. É o que está em causa. Paulo. Eu não ouvi a Assembleia Municipal, este é um caso antigo. É. Esta guerra de galos entre o Presidente da Junta da Trofa, Segadães e Lamas e o Presidente da Câmara já é antiga. Eles não se querem entender e não se vão entender. Basicamente é isto. Não vale a pena estar a chover no molhado. Não temos muito mais tempo. Tínhamos aqui ainda a questão da problemática que tem a ver com a política nacional, o conflito institucional instalado entre São Bento e Belém. À hora em que esta tribuna soberana vai ser emitida, já o Presidente da República se terá pronunciado sobre a situação. Só queria saber o que é que vocês acham que Marcelo Rebelo de Sousa vai decidir. Hilário. Eu acho que Marcelo Rebelo de Sousa não vai decidir nada, porque há uma coisa muito importante. Marcelo Rebelo de Sousa não tem competência para pedir ao Primeiro-Ministro que exonere o Ministro Galamba e, portanto, não me acredito que formalmente ele vá tomar alguma decisão. Tenho a certeza absoluta que Marcelo Rebelo de Sousa não gostou disto e, quando puder mandar embora António Costa, falo-á. Mas não é agora que vai acontecer. Não, porque isso é o que quer António Costa. Porque se António Costa for agora mandado embora, ele ainda tem boas condições para poder ganhar as eleições. Pode perdê-las, mas ainda as pode ganhar. E garante uma coisa importante. É que se acaba a comissão de inquérito à TAP, que lhe está a causar danos enormes e evita que Pedro Nuno vá à Assembleia da República e evita que o assessor vá à Assembleia da República e evita que João Galamba, que ele agora acabou de reconduzir, vá à Assembleia da República, do qual ele não confia. Aliás, esta demissão de João Galamba, isto é tudo uma mentira pegada. Não há nenhum caso político em Portugal. Há uma cambada de mentirosos. Porque ninguém se pode acreditar que António Costa vai falar com Marcelo às 9 da manhã, tem uma reunião com João Galamba às 9 da manhã, e depois vai falar com o Marcelo, e quando sai de falar com o Marcelo, é que João Galamba se lembra de demitir. E logo a seguir, António Costa se lembra de não aceitar a demissão. Ok. Quem quiser pode-se acreditar nisto, mas isto é tudo uma fantochada. O professor Marcelo tem um problema. Ele é da família das caturras, das catatuas e das araras. E, portanto, o homem está numa fase da sua vida que tem uma certa saudade da TVI. E decidiu, em plena presidência, voltar a ser comentador político. Foi o erro que ele fez. Pois, então, e passa a vida. Cuidado! Atenção que pode haver aí a bomba atópica. Não, isso não. E agora Atenção que podem vir mais notícias. Claro. Mas às vezes é preciso boas E agora chegou o momento do Costa. A Constança Cunheição, lá como é que chama lá a ministra, a andar. A secretária de Estado, que não quero. Não era ministra. Não, mas passou a ser comentadora. agora. Passou agora a ser. Também da TVI. Eu sei. A ministra Constança, que foi demitida por ele. E o gajo, e o senhor Presidente da República, Só o Sampaio não é que podia percebeu. admitir. Não percebeu. Não percebeu. Só presidentes do PS é que podem Mas sabes que é uma pena ontem não teres visto no canal um dos assessores do Sampaio a explicar porque é que foi demitido e porque é que foi admitido. Sabes que o Pedro Santana Lopes foi admitido, não é? Não é demitido, foi admitido por Jorge Sampaio, contrariamente à vontade de muita gente. E ele disse, não é. Porque constitucionalmente eu não posso fazer nada. E não há nenhuma razão objetiva nem subjetiva para eu não o empossar. Portanto, ele vai Como ser agora empossado. António Costa com Sempre. João, como agora Marcelo com Galamba. E ele explicou ontem que a admissão do Santana Lopes é quando Santana Lopes se vem queixar ao país que a família dele, os irmãos, a mãe, o pai e tal, era tudo biqueiro, pontapé, bufatada e por aí fora. Ele disse, não estão reunidas as condições. Mais vale então a malta dar a mentir toda, que é o que eu não vou dizer Não é neste isso momento. não. O que eu estava a dizer é o seguinte.
E, portanto, o Presidente da República estava a tentar condicionar o Primeiro-Ministro a todo o momento e a todo o minuto. O tipo saía de casa, ia à feira das chupetas, falava no governo. Tem que ter cuidado. O tipo ia aqui, pum, ora. E constitucionalmente. Falava sobre tudo. E constitucionalmente. Não, ele essencialmente andou a tentar, como se diz na gíria, torear o Primeiro-Ministro. A condicioná-lo a todo e a qualquer momento. Até ao PSD, enfim. E agora vai concretizar essas... E eu penso que ele é rapaz para isso. É? Como para o contrário. Como para o contrário. Bem, isso obviamente, pode Não é? ser para uma coisa ou para outra. Não é? Não. Porque é gente imprevisível. Isso é óbvio, mas o que estou-te a perguntar é... Ele é um homem que era considerado como diabólico. Aliás, ele na altura, quando era um rapaz mais novo e tinha aquela... Então, ele era um homem diabólico. É mais diabólico. daquela que lhes faz pagar. Sim. Mas Se é que ele ainda está em condições de o fazer. Mas isso, pois, essa é que é a questão. O que eu acho é que estes atores políticos, especialmente o Presidente da República, ele tem que ser mesmo o garante da estabilidade. O principal. Porque ele é o Presidente de todos os portugueses. E uma coisa é eu ser um membro da oposição e ter uma função. Outra coisa é eu ser um Presidente. O Presidente, seja do que for, é mesmo o Presidente de todos. Dos que votaram a favor e dos que votaram contra. E, portanto, tem a obrigação, no exercício da sua função, de ser o garante da estabilidade. E, nesse sentido... Ele não estava a ser. Ele ainda vou ver aqui o Paulo Seara a dizer bem do Cavaco. A ter saudades do Cavaco como Presidente. Ele tem um problema muito grave. É que o PSD não está minimamente estruturado para assumir o poder. E só tem uma hipótese. Por os sinais que estão aí, é com o apoio do Chega. E eu acho que ele não quer ficar ligado a uma coisa dessas. E, portanto, que era outra situação que eu tenho foi dita. E vamos supor que logo o Presidente, e bem, afrontado por o Primeiro-Ministro, não, vamos lá embora. O Sr. Primeiro-Ministro já está demitido porque não estão reunidas as condições, o normal funcionamento das instituições, que ele já chamou a atenção para isso, e demite o Governo. E há eleições. E ganha o PSD. Mas não consegue ter maioria. O PS tem que deixar passar. Não, desculpa. Não, o PS não tem nada que deixar nada. Não? O PS não tem que deixar nada. E não consegue fazer maioria. Mesmo com o Chega, não consegue fazer maioria. Só há mesmo uma hipótese. É o Sr. Presidente da República admitir-se isto embora e haver eleições para Presidente da República. Porque é uma consequência que se tem que tirar das ações políticas que nós Não, e se o todos PS temos. ganhar as eleições também tem que se demitir, é mais que evidente. É isso que eu estou a dizer. E, portanto, ele não me parece que vá correr esse risco. Agora, não correndo esse risco, não passa uma Catatua, uma Arara e a Derribação e Cuco. Que calado fazia muito... Olha, há uma situação muito engraçada que eu queria contar. Mas nós conseguimos passar um problema de um governo mentiroso para o problema do Presidente da República. Não. É mentiroso. O que se passou? Tu acreditas na versão do João Galamba? Eu não acredito em nada. Queria só contar ok. Não, queria só falta capacidade para dizer. Esse senhor ontem contou uma situação que se passou na presidência de Jorge Sampaio. E o Primeiro-Ministro era o Guterres. E houve um problema com o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, que escreveu e foi indelicado com o Presidente da República, tal. E, portanto, o Presidente da República chamou o Primeiro-Ministro e tem que se demitir o tipo e tal. E o Primeiro-Ministro, não, temos de ter cuidado, alguma sensibilidade com os militares, isto, aquilo e aquilo outro. E o Jorge Sampaio serenou, passado uma temporada. Ele foi lá tratar de um assunto qualquer, o Primeiro-Ministro, e ele disse, olha, estive a pensar, de facto, tem razão, a gente não... ter cuidado com os militares e tal, e não demitimos o seu chefe de Estado-Maior. Agora, a partir de hoje, e por ordem minha, em reunião ou comemoração militar que eu esteja, esse senhor não está por ordem minha. Sabem o que é que aconteceu? O gajo demitiu-se. E, portanto, não foi o Presidente da República que demitiu. E o que não pode acontecer, Hilário, que é isso? Essa história do mentiroso. Sabes que a história que o Gil aqui contou do Bicho Soase, que não foi bem assim como ele contou, foi mesmo uma história que Marcelo Rebelo de Sousa contou ao Paulo Portas, que tinha havido uma reunião de complô, tal, e que inclusivamente lhe explicou que na emenda a entrada era Vichy Soase. Claro. E o Portas, depois de escrever tudo, encontrou uma das figuras que lá estava e disse, então a Vichy Soase estava boa e tal, o Soutor estava boa. Vichy Soase, estou a perceber. Sim, a Vichy Soase e tal. A Vichy Soase, não estou bem a perceber. Então, mas você não teve tal parte assim, que Vichy Soase e tal parte assim. Não. Então, mas o professor Marcelo disse que eu nem sei de nada.
Pronto. E por isso é que o Paulo Portas se chateou com o Marcelo, que não é mentiroso, é inventor. Ficaria bem neste plano estratégico, naquela parte de inventar coisas de ir à Lua e ao Japão. Portanto, o que nós vamos ter agora é O Japão não são invenções. uma situação desagradabilíssima que estamos a viver, sem necessidade nenhuma. Obviamente que é uma infantilidade, um sem número de coisas que foram feitas no Ministério, especialmente a história, a ser verdade que aquela história toda assim cá para fora é para o próprio Ministro. Portanto, mete-se a jeito, meteu-se a jeito só. Agora, Não, o que é grave não é isso. O que é O grave problema é que temos- é reuniões com a TAP. Isso aqui é grave, ó Paulo. há uma série de coisas. Tudo. O Estado. Tudo o resto não conta nada. O Estado que vivemos hoje na comunicação social. Isto é impossível, isto é trabalhices, é trabalhadas, é casos, casinhos, casetes, tal, lá, isto não pode continuar e tal. Tem eleições. Epá, não, eleições não. Os próprios gajos que dizem temos que que isto terminar. não pode continuar. Toda a gente diz que não pode continuar. Não, então vamos marcar eleições. Não, isso é o que o Costa quer. Andamos todos a fazer de contas. Se o Costa é medíocre, se o Ministro é mentiroso, se o Pedro Nuno é mentiroso, se este Ministro é mentiroso, se o outro Ministro é mentiroso, se eles andam a brincar com o normal funcionamento das instituições e por aí fora. Só há uma hipótese. Vamos mesmo nas eleições. E o povo decide. Temos que terminar. Tu acreditas nas versões deles, é? Eu não acredito em nada, eu só estou a dizer o seguinte. Era só para- Eu sou uma pessoa, como sabes, sou consequente. Tenho de fazer críticas, faço críticas. Temos que Eu não terminar. faço é críticas e depois recuo. Não há nenhum. Não é isso. Se de facto é tudo assim tão negativo e tão medíocre, que depois os números não o dizem. Em termos da economia não dizem isso, mas isso é outra questão. Não tem nada a ver com a economia. Eu sei, claro que isso não, é- eu sei, claro que não. Claro que tem não. nada. A economia só interessa quando não interessa. Não, é como passámos tudo. Mas a estava eu a hora dizer o do seguinte. programa. Neste momento, estamos a viver um momento fatídico, complicado, difícil, por culpa dos grandes intervenientes deste país. E, em especial, aquele que devia ser o garante da estabilidade. Que, de facto, durante toda a vida, tentou emitir e passar a imagem que sim, e nunca o foi. Essa é uma nova forma de tentarmos encontrar um novo problema onde ele não existe. Muitíssimo rapidamente, uma nota final para cada um, para fecharmos esta edição. Hilário. Uma nota final. Na próxima sexta-feira, não o dia que estamos a transmitir, mas 2 a 8, basicamente, 12. dia 12, o Centro de Artes comemora, no âmbito das comemorações do 6º aniversário do Centro de Artes, vem em Águeda uma ópera que é a Aida, Está esgotada. que está esgotada, se calhar há muito tempo já. Foi anunciado esta semana que estava esgotada. Pronto, basicamente, não sei quantos bilhetes foram postos à venda e como é que foram, mas isso não importa. Mas é uma grande realização, é um grande espetáculo. Vem ao Coliseu de Lisboa, vem ao Coliseu do Porto, vem ao Casino de Estoril e vem à Águeda. E é efetivamente um grande evento. E foi. É para este tipo de eventos, basicamente, que o Centro de Artes assim foi justificado, foi construído, para aquelas alterações todas que levaram o custo de 2 milhões para 5 milhões do palco, da boca de cena e disto tudo, é para este tipo de eventos. É uma grande realização. Dar os parabéns ao município por ela. Se efetivamente os bilhetes foram bem vendidos e foram corretos, ainda duplamente lhes dou. Sendo certo que em Águeda os bilhetes custavam o bilhete mínimo de 20 euros, e em qualquer um dos outros sítios do país custava 40 euros como preço mínimo, e mais, iam até 300 euros e 600 mais, euros os próprios. Foi aquilo os que eu próprios sempre bilhetes. disse. Nós subsidiamos a cultura para pessoas Porque de fora. aquela sala. Não, para pessoas de fora. Aquela sala não tem. O município de Águeda subsidia espetáculos para Aquela pessoas sala de está fora. desproporcionada. Vai ver o número de pessoas. Aquele na palco Águeda, não é para aquela sala. Na Águeda, no Puccini, no que tu quiseres, no Mozart, no que tu mas quiseres. que Vai ver o saibamos número de pessoas. Agora já que está não são de feito, Águeda. que saibamos aproveitar. Vamos Agora ouvir está feito, que saibamos aproveitar. Nota final do Paulo. Eu hoje nem tenho notas finais. Espero só, para bem de todos, que a noite de hoje não nos reserve mais toleiras. Chega de toleiras. Final da Tribuna Soberana de 4 de maio. Na próxima, aqui estaremos com Gil Nadais e Paulo Matos. Boa noite, bom fim de semana.